E aí, doutor Léo, como é que tá? E Uma aí, das doutor Fábio, coisas. beleza? Beleza. Tu disse que tinha umas coisas aí que ia recomendar, né? Algumas coisas que tu tá lendo, né? Eu não sei se são recomendações. Eu li, Hum. né? E tem um que eu tô lendo, né? Esse aqui eu concluí recentemente. Aqui é mais Uhum. pra galera do Brasil. Eu não sei se isso está disponível em catálogos É internacional. Canadá, nos Estados Unidos, em Ah. outro canto. Esse material é um compilado, foi lançado por uma editora brasileira, de uma obra do Cliff Claremont e do John Bolton. John Bolton é aquele ilustrador habilidosíssimo, né? Que tem traço de pintura, mas aqui o material é mais pico de pena, Preto e né? branco. Não sei se dá Hum. para visualizar aí a Dá. página. É uma Bem alto aventura bem contraste. de cavalaria, sabe? Tipo Príncipe Valente? Tipo Príncipe Valente, lembra um Aham. pouco o estilo, né? Uhum. Essa pegada. E conta a história de um cara, esse cara aqui, eu não guardei o nome dele, Uhum. ele é um cara que está chegando no reino, é que é como se fosse uma Inglaterra ali um pouco da época do Rei Arthur, sabe? Uhum. E, e ele chega e ele parece que tem um misticismo na vida dele. O Aham. quadrinho ele não é muito amarrado nesse sentido, ele não é muito delineado assim com precisão as coisas. Você não sabe muito da origem dos personagens. Lá mais na frente você vai saber. Esse cara chega e ele encontra uma Inglaterra diferente, você tem alguns reinos e tal. E ele começa a estranhar o fato de que alguns fenômenos fantásticos começam a acontecer em torno dele. E ele estranha isso porque ele em si é um cara cético, né? Uhum. Ele olha para as tradições, para as lendas, como se fossem superstições e tal, e não dá fé. Mas ele, por outras pessoas, ele é considerado tipo um bruxo e tal. Uma Uhum. coisa que chama atenção a ele, se ele percebe lá na frente, é que ele é um cara que aparenta uma juventude que ele não tem, Uhum. sabe? É como se ele estivesse envelhecendo muito mais lentamente do que outras pessoas. E Uhum. aí é dada a ele uma missão, né, por uma rainha, para ele investigar umas coisas estranhas que estão acontecendo num reino em que o governante é um cara que ele conhece, um Uhum. amigo dele de longas datas. E a princípio ele é estranho porque ele conhece o cara e para ele é um cara muito bom, idôneo. Uhum. Mas a rainha fala que não, que na realidade tem umas coisas muito estranhas e precisa ser investigado. Uhum. E aí ele vai, ele encontra algumas pessoas no meio do caminho e vai ter com esse cara, vai conversar com ele para entender o que está acontecendo. Né? Aí e passa por algumas coisas sobrenaturais no decorrer dessa história. Ela é interessante, né? Mas realmente, como eu falei, ela não é uma história toda amarradinha, né? Ela tem alguns personagens que aparecem pontualmente e você não sabe muito bem o que eles estão fazendo ali, depois eles aparecem, ou é dado pouca explicação e tal. Eu acho que o Cliff Claremont ele contou a história de forma muito solta. E tem alguns personagens que são tanto da história, né, da Inglaterra, tem Uhum. alguns textos, né, que você confere, um glossáriozinho que fala de alguns personagens que são personagens históricos, e Uhum. outros que são personagens míticos, né, Uhum. personagens Das que são lendas. citados nas lendas, nas histórias, Uhum. né, e aí é, você, você reconhece, né, alguns são famosos. Não vou falar para quem para a pessoa ter a sua experiência, né, e descobrir. Uhum. Mas eu até achei um pouco parecido com as Brumas de Avalon, Uhum. porque trata daquele momento em que você tem os cristãos é, tomando conta ali da Inglaterra e a cultura celta sendo substituída, né? Uhum. E aí há um grande conflito, né? Entre a cultura que já existe, as tradições que já existem no espaço e essa que Uhum. está sendo trazida por invasores, né? Existe tanto o conflito cultural como um conflito geográfico mesmo, territorial, né? E que se mistura, vamos dizer assim, uma coisa traz a outra, É, sabe? vê com aquela que. Tu vê aquela. Só fala besteira, certo? Mas Pode falar. tem ligação com aquela série Vikings, alguma coisa assim. Por exemplo, essa parte da história.
eles tinham tradição celta, esse pessoal, ou mesmo Existe, aqueles povos que era, acho que dinamarqueses, porque tem The Last é, Kingdom e tem Vikings, né, que fala um pouco sobre a isso. criação da Inglaterra, né? Tem Eles alguma falam, ligação? não tem uma ligação com esse momento histórico em si, mas é um Hum, cenário parecido porque realmente você tem uma situação de pagãos. invasão. Aqui os invasores são os normandos. Eu não Hum, conheço muito da história, né? Para uhum. comentar, eu até deveria ter lido mais sobre a história para poder fazer o link direitinho, né? Aham. Mas, assim, não é o mesmo momento histórico. Não é o momento em que você tem a formação dos reis. Os vikings e o The Last Kingdom falam da formação da Inglaterra. Você tem vários reis e você tem a chegada de invasores vikings, né? Da É, Escandinávia. e tem E uma lá chegando, eles começam a tomar certos povoados. E aí uhum, você tem a figura lá de, de um de rei que quer unificar tudo, né? de um rei unificador e tal. Aqui Uhum, não é exatamente isso. Aqui está uhum. mais uma pegada dentro da Brumas de Avalon. Quem já leu o Mais livro, ou místico existe também. um filme também, que era tipo um Uhum, filme para TV, que virou uma minissérie, que é uhum, muito boa mesmo. Vale a pena dar uma conferida. Aborda, só que ali aborda a questão das lendas do rei Arthur, né? Lendas de Avalon. Trata sobre essa ótica de uma invasão, né, cultural, né, que está dominando, que está assim, apagando uma cultura, ou pelo menos está uhum, sobrepondo a uma cultura vigente no local. uhum, Esse é o nome da autora. Ela faz essa leitura, né? Então, por exemplo, a Morgana, aí já estou falando de Bruma de Ávila, a uhum, Morgana, que é a irmã do Arthur, meia irmã do Arthur, ela é uma mulher, tipo uma sacerdotisa, ou uma mulher ligada à cultura céltica, né? uhum, Enquanto que o Arthur, o irmão mais novo dela, né, ele tem um princípio criado ali, né, dentro daquela cultura, mas depois ele segue um outro caminho, né? E já vai pegando ali a cultura cristã. uhum, E aí há um conflito e tal. A história é muito bacana, eu acho bem legal. uhum. E lembra um pouco isso, porque você tem, né? Só que aqui tem um elemento mais, o elemento fantástico é mais presente. Aham. A obra da Marion, a coisa já Pé no fica mais chão. dentro do território histórico, Uhum. Entendi. né? Parte da lenda, mas faz uma releitura da lenda, Uhum. né? Tu acha que Do histórico. tu acha que o Chris Claremont ele apresenta esse personagem sem muito contexto porque que ele pretende assim esticar a história? Porque eu me lembro que em X-Men, X-Men ele fazia isso, né? Quando ele Hum, fazia os roteiros, ele às vezes apresentava um personagem que você não sabia nem o que o cara estava fazendo ali, mais tarde ele explicava, dava um explicar. background, entendeu? É Isso um meio que o acontece. estilo dele, né? Realmente isso acontece, né? Como eu falei, o personagem vai chegando, você vai tendo contato com as reflexões dele. Ele chega como se você já conhecesse o personagem. Todos os Uhum, personagens que estão lá conhecem, sabem quem eles são, chamam ele pelo nome ou por nomes distintos, né? uhum, Então ele chega já sendo conhecido. Ele está voltando de uma cruzada, de uma expedição externa, está voltando para a sua terra e recebe essa missão. E lá na frente você vai saber alguma coisa da origem dele, sabe? Bem lá na frente mesmo. Realmente existe essa estrutura, né? Só que realmente por um bom pedaço da história você fica um pouco flutuando ali, sem uhum, saber direito do que se trata e para onde vai, sabe? uhum, As qualidades o traço do Bolton, eu acho muito legal o traço do Bolton, sabe? uhum, Tem hora que ele traz uma estética assim que lembra, sei lá, o Art Deco, sabe? As uhum. figuras assim, do cinema dos anos 30, 20, 20. anos 30 talvez, sabe? Uhum, As figuras do universo mais fantástico, eles têm um pouco essa estética, sabe? uhum, E eu acho bacana isso, porque não é uma coisa muito comum você ver em quadrinhos mais contemporâneos, né? uhum. Não que é só vocês contemporâneos pela década de 90. Eu acho que esse material foi lançado naquela série Epic Marvel, a série É, uhum, Marvel, né? Eles tinham um selo, né? Epic. Eu acho que foi daquilo ali. Mas ela foi lançada como minissérie
E aqui a galera resolveu compilar Um livrão. Exato. Uhum. É Legal. isso, assim. Realmente eu indico, principalmente para quem gosta de uma pegada mais clássica, de contos de cavalaria, que tem uma certa ingenuidade, sabe? Eu indico a obra, quem curte esse História tipo de de... cavalaria. Uhum. Exatamente. E tu Né? disse que Tem tinha uma um. coisa de despertar, né, Uhum. os personagens, assim, eles descobrirem qual a função deles ali e tal. Qual é o papel, né? E dessa coisa de, assim, de você Hum. ter eventos inesperados, sabe? É, eu acho interessante isso. Porque nas histórias clássicas, você tem, às vezes, um herói, por mais que ele passe por certas dificuldades, ele sai, de certa forma, incólume, Ah. ou mais forte, né? Uhum. E aqui a experiência é muito contundente, sabe? Assim, afeta eles de forma profunda, sabe? E Uhum. isso eu gostei. Aí nessa hora ele sai da curva do conto clássico, sabe? Tradicional. Exatamente. Uhum. Eu posso dizer assim, a situação que eles passam, né? As contingências que os envolvem são muito violentas para ele, sabe? São muito transformadoras. Nesse aspecto, Deve o ser quadro bom. tem um valor, sabe? Aham, deve ser bom. Os personagens são virados assim do avesso, vamos dizer assim. Uhum. É Então, bem alguma bravo. coisa muda, né? É. Que é legal. Aí você fica assim, vai dar merda total, disso aqui não tem como sair, não. Que massa. Não vai. Nesse aspecto, lembra um pouco a pandemia, esses conceitos que a gente Uhum. tem de que não vai ser o mundo como era antes, por mais que você queira, vai haver uma grande transformação Aí tudo vai aqui mudar. É. e vai mudar e você só tem que aguentar, só Uhum. tem que aceitar. Entendi. Mas. Se fosse possível fazer um pedido ao Chris Claremont e John Bolton Hum. para dar uma sequência a essa história, isso não vai acontecer, eles não vão voltar para isso aqui. Eu gostaria de ver algo narrado pela ótica de um personagem de dentro do universo fantástico, do viés fantástico da história, sabe? Hum. Que é, de certa forma, apresentado, porque o personagem central tem ligação com isso, mas porque é esse o personagem assim, que tem o seu mundo mais transformado, sabe? Uhum. Então, esses personagens que estarão mais afetados. Mas É. já falei demais. Tá lá. Acabou. Não, ainda bem que não Tá falou legal. spoiler. Pois é. E o outro? Sim, o outro foi lançado também pela mesma editora, eu acho que pouco tempo depois. É o Anel do Nibelungo. Legal. Muito linda a capa, viu? Sim. O desenhista é um desenhista conhecido aí por ter feito trabalhos Uau. para Sandman, Uhum. né? Ele tem um traço técnico muito Massa. interessante. Uhum. As cores eu gostei também bastante desse material. Uhum. As cores são digitais, mas É leve, né? eu acho que são bem trabalhadas, sabe? Eu gosto da paleta que foi colocada. É E o leve, cara dá se pra propôs entender, um né? baita de um desafio que foi adaptar a, a obra do Richard Wagner, né? Que é aquele compositor alemão de ópera. Uhum. Ele, ele tem essa obra, né? O Anel do Nibelung, e tem 3 partes. E o cara resolveu, é um calhamaço, né? Uma obra, imagina o tempo que esse cara levou para completar Completar, hein? esse Uhum. imagina o tempo que ele levou para completar esse trabalho, né? Uhum. Legal, outra capa, Que ilustração muito massa. bacana. Eu ainda estou lendo esse material, ainda não concluí, comecei a ler, achei Uhum. bacana, mas pelo que eu vi no texto original, Uhum. parece que é um material bem fiel à obra. Uhum. Então, assim, você nota uma certa poesia nos diálogos dos personagens, e na passagem das cenas, né? Uma coisa interessante, aí eu vou mostrar, Uhum. que o cara comenta até que no prefácio, é que o cara conta o surgimento, o P. Craig Russell, que é o autor, né?
ele conta o nascimento do universo na primeira página, que é essa daqui. Já, né? Isso de acordo com uma mitologia nórdica, né? Uhum. Você tem aqui uma figura, que eu não sei quem é, não conheço mitologia nórdica o suficiente para dizer, Uhum. que ele corta o dedo, né? E esse dedo pinga numa água e ali nasce uma árvore. E essa eu imagino que seja Yggdrasil, né? Uhum. Que é aquela árvore, né? Que Uhum. conecta todos os reinos, né, da mitologia nórdica, né? Uhum. Asgard. Tem outros reis, Niflheim, né? Entendi. Midgard, né, que é a Agora, terra. certo. Agora sim, essa é a adaptação lá da obra do Wagner, né? Isso. Se tu fosse fazer um pitch aí de elevador para um cara que nunca ouviu falar disso, como é que tu resumiria a história para convencer a Esse pessoa a quadrinho? comprar isso? É. O que é que tu diria? Cara, por que tu tem que Eu comprar isso? falei, eu só comecei a ler, É. né? Mas assim, a primeira coisa que eu perguntaria é se a pessoa tem interesse por mitologia, porque eu acho que parte da mitologia. Então, quem gosta, quem curte Uhum. mitologia, eu acho que é um prato cheio. É Uhum. claro que você tem a visão do Wagner, né? Essa obra ela não existe antes dele. O que existe acho que é uma cultura de cultura oral, né? De tradição Uhum. oral. Talvez exista algum material compilado, né? Parece que tem uns livros também, são de poemas, são os Edas. Não sei se é isso, Uhum. se eu estou falando besteira. Acho que Uhum. tem uns livros chamados Edas, que acho que tratam um pouco de mitologia, assim. Mas é isso, é para quem gosta, né? De mitologia. Eu Uhum. imagino que seja esse o público mais focado. Me Entendi. parece que o P. Craig Russell é um apreciador de ópera. Eu não pesquisei, mas tem um cara que fala aqui no prefácio que ele vem adaptando outras obras, Uhum. outras óperas. Né? E aí eu não sei como é que são esses outros trabalhos. Mas Uhum. esse aqui, uma coisa que chama a atenção, por exemplo, Uhum. é a conexão que ele tem com O Senhor dos Anéis, com a obra do Uhum. Tolkien. Sim. Se você pegar a história, ela tem vários elementos que nitidamente o Tolkien pegou e trouxe para dentro da história. O fato de existir um anel de poder, Uhum. né, que é forjado ali, né, e que quem tiver com ele vai conseguir realizar proezas que uma pessoa normal não conhece. Entendi. Eu não conheço a fundo porque eu não, não li a história. É Mas é uma história interessante. conhecida. Acho que o Neil Gaiman adaptou também essa Uhum. obra. Quando tomei seu título, eu lembrei logo de Seus Anéis. Deve ser alguma coisa com um anel de poder, alguma É, coisa assim. você vê que tem uma figura de um dragão também. Deve Épico, ter um personagem para aparecer em algum momento. Uhum. Deve ser um negócio assim bem épico mesmo. Deve ser interessante ouvir com a ópera, né? Enquanto você lê, né? Talvez, talvez. É um experimento é se fazer. Ei, cara, e assim, eu vejo que tu tem uma biblioteca gigante. Eu me lembro antes de eu ir embora. Antes de eu ir embora, eu me lembro que tu ainda estava arrumando a biblioteca, tu tinha caixas e caixas de quadrinho aí para poder ajeitar. É Cara, mas verdade. assim, para manter uma coleção dessa, é muito Pode custoso, falar. assim? Tipo assim, que tu gasta para adquirir e tal. Assim, já foi um pouco mais barato. Quando eu comecei a recolecionar, né? Eu retomei a coleção, e dessa vez mais para valer. A maioria das coisas que eu tenho aqui são coisas novas. Hum. Vou conseguir tirar daqui. Muito encadernado, muita compilação, né? Reconhece isso aqui? Me lembro, cara. Do caramba, Já isso aí. teve aí com você, cara. Charles Burns, cara que É. fez. Eu li Black Hole, velho, aqui no Canadá. Pronto, aqui É saiu na Black Hole. biblioteca, velho, bem Saiu. facinho de pegar. Eu peguei da biblioteca pra ler. Tá? Achei do Pois caramba. é. É. O que acontece aqui? Há um tempo atrás, eu me vi num cenário muito propício para colecionar quadrinhos. A gente tinha Uhum. a Amazon estabelecida, mas a gente já ainda tinha a Cultura e a A Siciliano, que cultura são era duas grandes foda. livrarias aqui, Aham. vendendo com uns preços assim excelentes, sabe? Era. Material de qualidade.
estava havendo um boom de produção, de republicação de coisas clássicas, antigas, né? Uhum. Graphic novels que eu nunca tive a oportunidade de ter, né? Ou que deixei passar a oportunidade, né? Uhum. Então, a princípio, quando eu retomei a coleção de quadrinhos, eu quis só algumas coisas que eu já tinha lido e que eu achava bacana de ter, Pra né? E aí, guardar. só que foi, tipo assim, abriu a porteira, tá entendendo? Qual é o VC? Porque a galera foi percebendo que existia esse público, que era um público, vamos dizer assim, contido, né? Uhum. Era um público que tinha lido ou tinha tido contato com quadrinhos na infância, na adolescência, mas não tinha muita grana e não pode comprar aquele material. E Uhum. agora esse público já estava com seus 40, 45 anos Uhum. e com grana, porque podia não ser rico, mas pelo menos tinha alguma coisa para gastar com algo que quisesse. Uhum. E aí eles começaram a lançar isso, e lançar e relançar várias coisas e tal. E aí foi um boom, cara. Foram várias editoras fazendo isso, né? Fosse mangá, fosse quadrinho europeu, fosse material dos anos 80, até mais antigo, tem uma coisa aqui dos anos 40, talvez Uhum. 30, coisa de Jack Kirby, coisa que já entrou foi em domínio público, sabe? Uhum. Eles foram vendo que existia esse público ávido por esse consumo e praticamente todos os gêneros de quadrinhos, eles ganharam público. O Uhum. Brasil hoje está num cenário, apesar do problema econômico, apesar da pandemia, É. hoje ele está num cenário muito interessante para o autor e para o consumidor de quadrinhos. Uhum. Nos últimos meses, realmente, nos últimos anos, o preço já não é mais tão atraente, sabe? Uhum. Tá Elevou muito muito. alto. Mas existe todo um público interessado em comprar esse material. Editoras pequenas, a Amazon, ela propiciou que editoras pequenas pudessem surgir. Essa editora do Pipoca e Nanquim, Pipoca e que lançou Nanquim, esse a Comic material, Zone também, né? ela é formada por três caras, três sócios, né? Uhum. E que resolveram, que já trabalhavam como editores, são colecionadores há muito tempo, Uhum. né? Trabalharam como editores, tinham um programa, a princípio numa TV, Uhum. de uma TV cidade, né, local da, né? local, exatamente. Uhum. E depois eles começaram a pegar esse material e publicar no YouTube e fazer vídeos novos. E ali ele foi juntando um público em torno deles, né? Em Uhum. algum momento eu os conheci e fiquei encantado porque eles tinham os mesmos interesses que eu tinha, faziam coisas novas que eu não conhecia, comentava coisas que eu tinha só ouvido falar pouco, eles Uhum. falavam em detalhes. Então super me identifiquei. Uhum. E comprei muita coisa indicada por eles. Uhum. E Com chegou um desconto, momento que hein? eles mudaram a editora deles. E já Uhum. abriram com o Esteban Maroto, que era um Esse aí. quadrinista espanhol, que eu só tinha ouvido falar em matérias de Da edições Warren. perdidas, da Warren, né, que a gente Uhum. conversou no último A vídeo. revista aí. E aí eu me encontrei, né? E aí Uhum. comecei a comprar coisas indicadas por eles, lançadas por eles. Não tenho me arrependido até agora. Eu gosto da minha coleção vasta mesmo, assim, Uhum. com coisas de vários gêneros, né? Até para eu descobrir. Hoje eu sou um colecionador diferente do passado. Antes eu era mais seletivo. Eu tinha uma coisa que eu gostava e só naquilo ali. Né? Algumas coisas me encantavam, que encantavam outros, outras coisas só encantavam a mim. Eu gostava muito de quadrinho nacional, por exemplo. Uhum. E era pouca gente que consumia quadrinho nacional. Mas hoje, e tinha alguns gêneros que eu não lia faroeste, não me interessava muito por esse gênero. Não lia policial, né? Eram coisas que, sim, que às vezes podia cair na minha mão, eu leio até achar interessante, mas eu não tinha avidez. Hoje não, hoje eu quero pegar todos esses gêneros, todo esse material que eu não consumi na adolescência, na infância, e lê-lo para descobrir o que, é que eles têm de interessante para oferecer. Eu me Aham. interesso pelas coisas antigas, mas eu acho que eu me interesso mais ainda pelas coisas que eu não descobri. E Entendi. aí eu tenho aqui e acolá pegado algumas coisas. Tem coisas que eu não peguei, até com receio. Você falou sobre a dificuldade de manter coleção. Uma coisa que eu não coleciono, Tex. Eu até Uhum. faço Não, parte de é uma infinito, lista. né? É Exatamente. infinito. Eu teria um sério problema financeiro
Eu não sei como se é eu que fosse o cara colecionar tags. vomita a história, né, velho? É muita edição do Tags, Cara, assim. olha, eu sei que é super elogiado o trabalho feito em tags, sabe? Não E é, hoje em dia cara? você tem edições antigas, você tem edições novas, você tem coisas que passou por vários artistas, tem material de luxo, tem Sempre mantém gráficos a qualidade, novos né? e falam muito bem da qualidade. É Falam incrível, muito bem da né? qualidade. Eu até me Olha, interesso cara. por faroeste, sabe? Assim, é um interesse mais recente. Mas eu não fui atrás de comprar tags, porque eu sei que se eu começar, eu me lasco. Não para, vai dar a Pois é. vida todinha pra colecionar Aí eu Tags. mantenho Aham, distância mesmo, né? eu sei. Eu ia dizer, eu faço parte de uma lista que discute quadrinhos da Bonelli, Hum. mas eu realmente, eles nem sabem que eu não coleciono tags. Se eu souber, é capaz de eu ser chutado de lá. Vai saber pelo YouTube. Mas aí eu publico algumas coisas, eu boto alguma coisa que eu cheguei. Ah, Não tá. quer dizer que eu não tenha faroeste aqui, eu tenho, coisas Hum, pontuais. A Bonelli lançou aqui no Brasil, aliás, a hum. Mitos lançou, a Bonelli, duas graphic novels de um personagem chamado Deadwood Duck. Deadwood Duck. Sou meio dirty, né? Uhum. Mas é o nome que eles deram pro personagem. Aí só tem essas duas graphic novels. Ah, beleza, isso aí eu topo. Aí comprei. E aí, aqui e acolá eu pego alguma coisa de faroeste para Entendi. poder É. não ficar um buraco de gênero na minha estante. Eu me lembro que eu pensei em colecionar quadrinhos, né? Quando eu voltei a ler Marvel, quando eu voltei a ler Homem-Aranha e X-Men, né? Eu me Hum, lembro que eu gostava de quadrinho underground, gostava do Chiclete com Banana, né? Só uhum, que, como eu passei minha vida mudando muito, eu não tinha tempo hum, de, não tive assim condição de manter minhas coleções. Então, ou vendia ou dava, né, de presente, entendeu? Então, minha uhum, coleção foi pro brejo com o passar do tempo. Eu tinha muita coisa. E aí eu fui me livrando. E aí eu perguntei a tua coleção se era muito custosa, porque atualmente, o que é que eu estou fazendo, né? Para poder tentar voltar a criar aquele hábito de ler quadrinho de novo, de colecionar coisas tanto antigas como novas, né? Eu estou hum. usando o Comixology.